Meus amigos, a situação do nosso Santos não está nada fácil. Então eu quis gravar esse vídeo aqui só para desabafar e falar muitas coisas, tá? Não para falar só sobre Kleber Xavier e elenco, mas falar sobre o Santos numa situação geral em que ele se encontra agora, institucionalmente falando, tá? E também no campeonato. A gente sabe que tem muita coisa errada acontecendo, mas o torcedor comum eu sou um torcedor comum, mas que não está por dentro do que está acontecendo no clube, na direção do clube, nas tomadas de decisões do clube, muitas vezes fica por fora e fica sobrando apenas as pedradas para os jogadores e para o técnico, ou os técnicos, né, no caso do Santos, que são quem fica ali na frente, quem o público vê, né? Mas tem muita coisa no bastidor acontecendo. Então eu anotei aqui vários tópicos, tá? E vou começar já, mas antes se inscreva no canal aí, deixa o like que ajuda muito. E comenta aí o que você acha, o que tá acontecendo no nosso peixão, demorou? Muita gente assiste, mas não comenta. Comenta aí pra gente conversar sobre nosso peixão, beleza? Vamos lá. Primeiro de tudo, já vou começar com folga. Todo técnico, entra técnico, sai técnico, tem folgas e folgas e folgas. O Santos está jogando mal todos os jogos. E eu já vou trazer números aqui pra vocês. Não está numa situação de ficar dando folga para jogador. Folga você dá como um prêmio, uma premiação. Ó, vocês jogaram bem, vocês ganharam bem, convenceram, então uma folga amanhã, tá? É o que um grande clube, o que o Santos deveria fazer. Mas não. O time joga mal, é a pior defesa, está entre as piores defesas do campeonato, está entre os piores ataques do campeonato, está mal em todo jogo. Na Vila Belmiro contra o CRB não convence, e é folga, toda segunda-feira é folga, não se apresenta, apresenta tarde, é fácil jogar no Santos, é fácil trabalhar no Santos. É fácil você ser treinador do Santos, é fácil você ser jogador do Santos, é fácil você ser dirigente do Santos, porque não tem cobrança, tá? Tem uma cobrança mínima e os caras sentem a pressão, porque essa cobrança mínima vem forte. Você vê vários jogadores não jogando nada, não entregando resultado nenhum, os dirigentes se recusando a falar com as páginas santistas, se recusam a falar com o de olho no peixe, se recusam a falar com o alambrado santista, se recusam a falar, porque eles sabem que vai vir pergunta difícil. Não, o que eles fazem? Vão na ESPN, da entrevista lá, que vai ser pergunta mais branda, pergunta de jornalistas que cobrem vários times e olham para vários times ao mesmo tempo, então não estão com aquele olhar profundo dos problemas reais que o time tem. O Marcelo Teixeira aparece lá atrás com a 7K patrocinando o time, mas lá atrás, quando ele dá a entrevista, aparece o logo da Blaze. É uma palavra que tem que falar todo santo vídeo, é amadorismo do nosso presidente Marcelo Teixeira. Como que você me dá uma entrevista para a ESPN, um dos maiores portais jornalísticos esportivos do nosso país, do mundo, com uma patrocinadora antiga que não tem mais contrato com o Santos atrás? Cara, isso é um amadorismo. Como que você vai aparecer na televisão e não olha o banner que tá atrás de você aparecendo, cara? É amadorismo. Vamos lá. O Santos, hoje, segunda-feira, vai folgar. Os caras vão voltar do Sul, onde perderam para o Grêmio, que tomava gol todos os jogos, o Grêmio tinha tomado gol, e obviamente o ressuscitador de mortos, né, ressuscitou mais um time. Grêmio não vinha jogando nada, tomava gol todo jogo. O Santos não foi capaz de fazer um gol no Grêmio. Isso porque no primeiro tempo foi superior, e nem foi o primeiro tempo inteiro. Não fez um gol no Grêmio. Aí chega aqui do Sul, chega lá do jogo, vai ter folga. Hoje, segunda-feira, é folga. Não foram capazes de fazer um gol na pior defesa do campeonato. Tomava gol todo jogo. Não é a pior, mas está entre as piores. Não fez um gol, mas chega aqui, é folga. Aí amanhã, terça-feira, vão se reapresentar 2h30 da tarde. E treinar às 4. Então, se o cara quiser hoje na folga fazer um churrasco, tomar uma cerveja, tá suave, porque no dia seguinte ele pode acordar 1h da tarde. Santos é pequenininho mesmo, é um ovo, acorda 1h da tarde, toma um café com a família, escova o dente e vai treinar. 4h da tarde é o treino. Aí sim, quarta, quinta, sexta e sábado tem que se reapresentar lá às 8h30 e o treino é às 10. E aí no domingo, porque o jogo é na segunda, né, contra o Ceará. E aí no domingo vai voltar a se representar à tarde e treinar à tarde para concentrar.
Olha como é uma mão trabalhar no Santos. Os caras não jogaram nada, não estão jogando nada há muito tempo. E é folga. Toda semana tem folga. E isso, parte de cima, não é do treinador. Eu achava que era treinador. Mas Scarili dava folga. César Sampaio deu folga. Pedro Caixinha dava folga. Agora o Kleber Xavier dá folga. Eu acho, tenho pra mim, que é Marcelo Teixeira, Pedro Martins que fala que tem que dar folga pros jogadores. Porque vai, né? Que eles ficam felizes com a instituição e começam a jogar bem, não sei. Não tem dado certo nunca, não dá certo. Mas vai que agora dá certo, né? Não estão jogando nada e ganham folga. Não tem que ter folga, tem que trabalhar. Tem que treinar de manhã, à tarde e à noite. Se eu sou jogador e eu vejo que não tô jogando nada, que meu time tá uma merda, que eu sou um atacante que não faço gol, que eu sou um zagueiro que tudo passa, que eu sou um lateral. Tem 3 laterais no time sentado no banco de reserva vendo um zagueiro improvisado na sua posição. Os caras ficam conformados. Se sou eu, treino dia e noite pra superar, pra ajudar o meu time, ajudar meus torcedores, a instituição que eu defendo. Não, os caras estão conformados. Jogar no Santos é fácil, não tem cobrança. Eu não vou trabalhar, vou aqui receber meu salário, que está atrasado, o direito de imagem, que é 50% do salário dele, mas não, tá suave, eu não trabalho direito mesmo. Não treino, tenho folga, tá suave, pra mim tá suave. Meu Deus, cara, jogar no Santos é fácil, é fácil. Jogador do Santos tem vida fácil, tá? Porque a direção desse Santos, desse clube, é uma piada. O Santos é uma várzea. Teve gente comentando nos meus vídeos que ficou putinho porque eu fiquei falando que o Santos é uma várzea. Mas eu menti. O Santos é uma várzea. É fácil trabalhar no Santos. É fácil. Se eu sou jogador, eu ia fácil trabalhar no Santos. Pode receber um pouquinho menos, mas não tem cobrança nenhuma. Mora na praia. Ah, mano. Ó, já ficou puto já. Já começa a doer a cabeça de falar desse time. Santos e Ceará. Falaram que o jogo ia ser no Pacaembu. O Marcelo Teixeira apareceu falando que o jogo ia ser no Pacaembu, confirmou que ia ser no Pacaembu. Mas depois, né, a empresa que cuida do Pacaembu soltou a seguinte nota. Ó, vou até ler aqui pra vocês do Diário do Peixe. O Santos falou que ia mandar o jogo no Pacaembu, beleza. Mas aqui, ó, segundo a Alegra, né, que é quem cuida do Pacaembu, ó. Alegra apurou, o Diário do Peixe apurou que nenhum pedido foi feito à Alegra Pacaembu, concessionária responsável pela administração do estádio. Ou seja, os caras confirmam que o jogo vai ser no Pacaembu sem nem falar com o Pacaembu. Como se já fosse certo lá. Como se já fosse certo jogar lá. E aí tem mais. Aqui, ó. Do lado da Alegra, a declaração de Neymar sobre gramados sintéticos foi mal recebida. A repercussão do comentário abalou a relação entre o Santos e a concessionária e há o entendimento de que mesmo sem um atleta envolvido, será difícil viabilizar partidas do clube em qualquer circunstância no local. Ou seja, para eles, o Santos não joga mais lá, por conta das declarações que o Neymar fez. Eu vi o Rodolfo falando sobre isso e eu concordo. Beleza, mas não foi só o Neymar. O Lucas, por exemplo, do São Paulo, falou a mesma coisa. Se o São Paulo quiser jogar lá, porque não tem um porquê, né? Mas se quiser jogar lá, vão inviabilizar também? Ou é só pro Neymar, é só pro Santos, que vai aceitar isso calado, né? Porque tem uma direção de várzea, né? O cara deixou pra falar que vai jogar no Pacaembu sem nem conversar com a direção do local, cara. E você quer que eu não fale que é uma direção amadora, que é uma direção de várzea? Olha isso. Olha isso, o Santos precisa jogar em São Paulo para arrecadar dinheiro porque joga no estádio mais antigo do Brasil. Se você não sabe, a Vila Belmiro é o estádio em atividade mais antigo do Brasil. Precisou o Neymar Pai chegar para fazer algumas reformas no CT e no estádio. E não é uma crítica ao Neymar Pai, a gente tem que agradecer. Porque se não é ele, ia estar lá jogando as traças. O Santos não arrecada nem R$500 mil, não arrecada nem 500 mil nos jogos. Aumenta o preço do ingresso e vê cada vez mais o torcedor não indo, porque o futebol não entrega, fudeu todo o plano de sócios, ninguém quer assistir o jogo desse time pífio, no estádio velho, pequeno, não arrecada, tem que mandar jogos em São Paulo, e aí obviamente os adversários não vão emprestar o estádio, não conseguem jogar no Pacaembu, e aí vai fazer o quê? Vai ter que jogar na Vila, o jogo vai ser na Vila, e ele falando que ia ser no Pacaembu. Tem que mandar, tem que fazer um estádio em São Paulo.
No mínimo, igual o Neymar Pai falou ali, em Cubatão, que fica fácil para quem mora aqui na Baixada, fica mais fácil para quem mora em São Paulo. Mas ainda assim tinha que ser um estádio em São Paulo. São Paulo é onde está o dinheiro do Brasil inteiro. Quer arrecadar mais? Tem que fazer um estádio, uma arena de verdade lá em São Paulo. Porque a maior, mesmo o Santos sendo da cidade de Santos, o maior número de torcedores do Santos estão em São Paulo, está em São Paulo. Tem que mandar um estádio para lá. Que aí eu já embico sobre o estádio, que o Marcelo Teixeira... É sempre assim, uma reunião, estamos entrando em um acordo. Entramos em um acordo, vai viabilizar o acordo, mas antes precisamos de uma reunião, para marcar uma reunião, para marcar a reunião, que vamos realmente falar sobre isso. É reunião atrás de reunião, sempre tá chegando lá, mas nunca chega. Desde a gestão Rueda tá isso aí se arrastando. E nada da Arena 9, continua jogando na Vila Belmiro, que, reitero, é o estádio mais antigo do Brasil em atividade. Caindo aos pedaços. Ama a Vila Belmiro de paixão. Apertadinho, bonitinho, quentinho, ama a Vila. Mas não dá pro Santos jogar mais na Vila Belmiro. O estádio pequeno, para um time pequeno, que é o que o Santos apresenta hoje. Um futebol de time pequeno com direção de time pequeno. Não dá. Precisa agilizar para ontem um estádio grande, uma arena em São Paulo ou em Cubatão. Mas o amadorismo toma conta. Vamos voltar a falar sobre futebol em campo agora. Vamos lá. O Grêmio, como eu já disse, foi vazado em todos os jogos. Mas, tá em crise e chama o Santos. Contra o Santos, não tomou gol. Mesmo o Grêmio implorando para perder o jogo. Jogando mal, entregando bola. O Santos, que é horrível, construindo fácil no primeiro tempo ali e no início do segundo tempo. Mas não, os caras não conseguem fazer um gol. É o ressuscita morto. Santos Futebol Clube ressuscita morto. E obviamente, é o time mais sem psicológico do Brasil inteiro. Tem emprego pra tudo, mas não tem um setor de psicologia. O time toma um gol e morre. E de novo, o Santos com resultado ruim, empatando com o CRB em casa, perdendo em casa, empatando em casa. Ou até fora, tomou 1-0 pro Grêmio, mesmo jogando melhor, o Santos morre. Os caras não conseguem ter capacidade de ir pra cima. Os caras morrem, o futebol do time morre, parece que é o Santos, parece que é o adversário que precisa do resultado. O Santos não consegue mais atacar, não consegue mais construir. O Santos estava melhor no jogo, tomou o gol, morreu. Não conseguiu construir. Muito se passa pela mudança, que o Kleber Xavier mexeu mal no time, mas os jogadores eles corroem, eles morrem. Não sentem confiança. Pituca tá mal, não sente confiança. Guilherme tá mal, não sente confiança. Schmidt tá mal, não sente confiança. Todos os defensores do Santos Futebol Clube são ruins e estão mal, não sentem confiança. Tomam um gol e morrem. Estão empatando com o CRB em plena Vila Belmiro, um resultado horrível pro time, que o Kleber Xavier tinha dito que ia pra cima do CRB. O time morre, parece que é o CRB que precisa do resultado. Só deu o CRB o jogo todo. O Santos mereceu perder aquela partida, senão o Brasão teria perdido. E não teria sido de 2-1, era 3-1, 4-1 aquele jogo. O Santos é horrível. De novo, o Grêmio foi vazado em todos os jogos, mas contra o Santos não tomou gol. Ganhou o jogo, pedindo, o Grêmio implorando para perder. São 5 derrotas em 7 jogos. É um empate, uma vitória e 5 derrotas. Se o Santos ganhar o próximo jogo do Ceará, se ganhar, que hoje o Vila Belmiro não é garantia de vitória, o adversário não sente medo da Vila Belmiro, se ganhar, vai ter menos ponto do que jogo. Serão 7 pontos em 8 jogos. Gente, o Santos tem 7 gols em 7 rodadas, 1 gol por jogo, legal, mas tomou 10 gols. O Santos toma gol todo jogo e tem uma média de mais de 1 gol por jogo sofrido. Fez 7, tomou 10. É a pior defesa do campeonato. Tá na frente só do Grêmio, que não foi capaz de fazer gol, do Juventude e do Corinthians. Esses citados estão acima do Santos na tabela. O Santos é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. Lá em Alagoas, não sei se vai ser capaz de ganhar ou arrancar um empate do CRB. Correndo o risco de ser eliminado na terceira rodada, primeira rodada do Santos na Copa do Brasil, ser eliminado. Aí vem lá demitiu o Carille, lá na Série B, que tinha que ter sido demitido mesmo. Ficou 35 dias, mais de um mês sem treinador. Alexandre Galo deu certeza, Alexandre Galo e Marcelo Teixeira, que tinham contratado o Quinteiros. Ou então, contratamos aí um técnico, não podemos falar quem. Quando o Quinteiros recusou,
O Galo foi correndo atrás do cara para tentar convencer ele de última hora. Teve uma negativa, foi demitido, contrataram o Pedro Martins, que correndo foi contratar o Pedro Caixinha. Todo orgulhoso, falando que conseguiu contratar o Caixinha em 2, 3 dias em tempo recorde, mas a custa do quê? Uma multa rescisória de 18 milhões de reais. Óbvio, até eu vou. Eu tô respaldado. Eu não confio no meu trabalho, que o Caixinha é um técnico ruim, mas não tem problema. Se eu for mal, eu tô respaldado aqui, vou ganhar 18 milhões de reais. Aí demitem de novo o Caixinha em 4 meses de trabalho pífio. A custa dessa multa rescisória é altíssima. Passam de novo 2 semanas sem técnico, contratam um técnico e não conseguiram acertar ainda a multa rescisória do Caixinha. Por uma maracutaia lá da CBF, que é outra máfia, conseguiram inscrever o Kleber Xavier, mas com certeza o Caixinha vai processar o Santos junto à FIFA e o Santos vai tomar outro transfer ban. Nossa, contratamos o Caixinha em tempo recorde. Olha aí a custa do que vem. Vai ter que pagar caro por um técnico que ficou 4 meses no time e vai tomar transfer ban. Vai tomar transfer ban. De novo, várzea, direção amadora de várzea. O Santos é uma várzea, é uma piada. De novo, é fácil trabalhar no Santos. Tudo isso está acontecendo. Cadê o Pedro Martins? Não aparece para falar. Cadê o Marcelo Teixeira? Não aparece para falar. E quando aparece, de novo, é lá na ESPN com a patrocinadora antiga atrás. Para jornalistas que não vão cutucar a ferida. Cadê que fala com jornalistas? Cadê que fala com o De Olho no Peixe, com o Diário do Peixe? Com o próprio Alambrado Santista, que disse que depois do jogo contra o CRB chamou o Pedro Martins para conversar. Ele disse não e saiu correndo. Marcelo Teixeira disse não pro De Olho no Peixe, saiu correndo. Mas para a ESPN falou. É fácil trabalhar no Santos. É fácil. É fácil. E não usam a base, porque veja bem, o Santos foi campeão sub-11. A base continua indo bem. E não é por conta deles, não. É porque a base do Santos é bom. A água da Vila é boa. Todo mundo sabe disso. Mas o que acontece? Os caras renovaram com o João Schmidt, que não tem jogado nada, por 2 anos. O Kevson, o que o Kevson fez para ganhar mais uma renovação também por 2 anos? Entrou uma vez no ano. Não jogava, ano passado não jogou lesionado. Hoje não, ontem contra o Grêmio, num jogo onde o Escobar estava bem, ele achou por ventura que seria uma boa colocar o Kevson. Ele já disse que não conhece todos os jogadores do Santos e deveria conhecer. Deveria conhecer. Porque se conhecesse todos os jogadores do Santos, saberia que não era uma boa colocar o Kevson naquele jogo. Renovaram com o Kevson e com o João Schmidt por 2 anos. Por quê? Por quê? Não tem por que ter renovado com os caras. Aí, voltando à base, a base é boa, mas renova com o João Schmidt, que tem mais de 30. Gil, mais de 30. Pituca, mais de 30. Julio Furt ganhando quase 1,5 milhão por mês. Não é nem relacionado nos jogos. O Santos tem uma folha salarial de mais de 20 milhões de reais por mês e é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Olha essa gestão amadora. Mais de 20 milhões por mês os jogadores recebem. Multa rescisória por Caixinha de 18 milhões de reais. E ainda assim atrasa, não pagou o Caixinha, vai tomar transfer ban. Salário dos jogadores atrasados. Pagou os gringos, pagou o Neymar, mas não pagou o resto do elenco. Que tá querendo rachar o elenco? Olha, até nisso eles são amadores. Na hora de pagar, eles pagam os gringos e não pagam os brasileiros. Estão querendo criar rixa no elenco. O Santos já não tá bem. Tudo que o Santos precisa agora é de uma rixa. Tinha que ter mandado todos esses 30 a mais embora. Pituca, tchau. O Gil já era pra estar aposentado. O cara queria ter se aposentado, convencendo ele a ficar. O cara tá entregando tudo. O Gil não tem que jogar todos os jogos, gente. O Gil tem 37, 38 anos. Ele não tem que jogar todos os jogos. Ele não é a solução para a defesa do Santos. Luan Pérez tá ali com mais de 30 anos também, não joga desde 2020. Zé Ivaldo foi escorraçado do Cruzeiro. Léo Godoy foi escorraçado do Atlético Paranaense, o time que caiu pra Série B, tomou 4 do Botafogo São Paulo em casa ontem. Nem o Atlético Paranaense quis o Léo Godoy. Gabriel Veron gordo, o Cruzeiro não quis, Palmeiras não quis, Porto não quer, o Santos foi atrás. De novo, eu já falei em outros vídeos, esses jogadores não foram atrás do Santos para serem contratados. O Santos foi atrás dos caras. A gestão do Santos é amadora. O Santos foi atrás desses jogadores. Cara, mano, isso estressa. É estressante torcer e olhar o que tá acontecendo no Santos. Todo vídeo tem que usar a palavra amadorismo.
Põe os moleques da base, joga esses mais 30 embora. De novo, foi campeão sub-11, Matheus Xavier entra bem, Gabriel Bom Tempo entra bem. Por que não usa o Rian no jogo, gente? O Souza tá machucado, beleza, o Lira, tal. Tem que usar os moleques da base, se bem que o Escobar tá bem ali na lateral esquerda. De novo, na lateral direita, os caras não entram, usam um zagueiro improvisado, porque os laterais direitos do Santos não tomam conta. Contrata nessa porra. Gasta dinheiro com 1,5 milhão pro Furt, que nem relacionado é. Oferece multa 18 milhões de reais pro Caixinha, então contrata. O Santos precisa de volante, o Santos precisa de zagueiro 2 para ser titular. Para ser titular. Precisa de volante para ser titular. E precisa de lateral direito para ser titular. E não vender mais ninguém. Não vender o Brasão, não vender ninguém. Se for para vender goleiro, vende o João Paulo. E conhecendo essa gestão amadora do Santos, entre João Paulo e Brasão, eles vão vender o Brasão e vão ficar com o João Paulo, que fede a Série B. Tem aí as viúvas do João Paulo, que acham que ele é o salvador da pátria. Goleiro inseguro, que toma gol fácil, gol bobo em vários jogos. O cara que rebaixou a gente. Tem ali vários. Guilherme fede a Série B. João Paulo fede a Série B. Kevson não jogou, mas fede a Série B. João Schmidt fede a Série B. Pituca fede a Série B. E esses caras são insubstituíveis. Schmidt joga todo jogo. Guilherme só não jogou, tenho certeza, porque tá machucado. Mas tá bom, não vou bater no Kleber Xavier porque ele escalou bem o time ontem. Ele escalou bem, mexeu mal, mas escalou bem. Os 11 iniciais foram bem escalados. Mas não, eu não tô aqui pra bater no Kleber Xavier. Tem que bater no Marcelo Teixeira e no Pedro Martins. Eles têm que apanhar. E Marcelo Teixeira, você é o presidente. Você tem que dar as caras. Você tem que falar. Com nós santistas, não com a ESPN. Tem que falar com a gente. Com os santistas. Dá entrevista para canal santista. Mas você não dá porque você é covarde. Você sabe que você vai apanhar. Que eles vão cutucar a ferida. Você é o presidente. Não é o Pedro Martins. Não é o Marcelinho Teixeira. Não é comitê de gestão. É você. Você tem que dar a cara. Você tem que falar e o porquê que esse seu trabalho é pífio. Sormani diz... O Marcelo Teixeira falou pra ele que tem certeza que vai entrar na história como o maior presidente do Santos, da história do Santos. Que ele vai deixar o Santos no patamar de Flamengo e Palmeiras. Com isso, com esse CEO, com esses jogadores, com essa gestão, devendo Deus e o mundo, tomando transferban atrás de transferban, porque tu foi campeão da Série B. Que piada. Que piada. E outra coisa, de novo, não tem que bater no Kleber Xavier. Quem tem que apanhar é o Marcelo Teixeira. Ainda não é o Kleber Xavier. Porque se daqui a 10 jogos, realmente, se o Kleber Xavier for mal, aí sim a gente critica o Kleber Xavier. Mas vai ser em dobro, em triplo, 5 vezes mais para eles, para Marcelo Teixeira e Pedro Martins. Porque eles contrataram. De novo, é uma aposta. E eles quiseram fazer essa aposta. Eles quiseram betar nisso daí. Mas essa é a minha opinião. Qual é a sua? Deixa aí nos comentários, vamos conversar sobre a situação do Santos. Deixa o like, se inscreva no canal que ajuda muito, tô quase chegando a 100 inscritos, vou ficar muito feliz se eu chegar lá, beleza? É isso, tamo junto, valeu, é nóis!